Deus é bom. Irmãos, o que eu quero conversar com vocês essa noite é algo que o Senhor, Ele tem falado comigo e tratado comigo já há alguns meses. E quando eu me deparei com esse texto que nós vamos ler, o texto da Antiga Aliança, Deus me mostrou tanta coisa do que Ele tem falado comigo nesse texto. É um texto, irmãos, sobre o rei Davi. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é honrando a presença. A gente sabe que nós estamos em uma nova aliança, em uma aliança superior, com superiores promessas em Cristo. Mas a palavra também nos diz que o que foi escrito na velha serve para o nosso exemplo, serve para nos advertir também. A gente sabe que muita coisa mudou de uma aliança para outra, mas quantos sabem que os princípios do Senhor permanecem? Amém? E aqui então quero convidar você a abrir em 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1. E o texto diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Verso 11. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Verso 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então aqui, irmãos, a gente tem um episódio do rei Davi e o profeta Natã. O rei Davi, ele estava ali inquieto, e ele certamente tinha uma preocupação, que era uma preocupação louvável. Ele estava lá pensando que ele estava estabelecido e morando num belo palácio, enquanto o Senhor, a arca do Senhor, que a gente vai ver sobre isso logo, estava ali no meio de cortinas, numa simples tenda. Nesse episódio que a gente leu aqui, a arca do Senhor já estava na tenda. Mas eu quero voltar com vocês um pouquinho, para a gente entender o que era essa presença do Senhor, essa arca. Tem um salmo acerca de Davi, para vocês verem assim, a seriedade e a importância que ele dava para a presença do Senhor, a honra que ele tinha. Esse salmo diz assim, lá Salmo 132, verso 3, pode só escutar. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação
para o poderoso de Jacó. Então Davi ele estava preocupado com a presença de Deus. Então a gente precisa voltar para entender essa presença de Deus. Como que funcionava essa presença de Deus? O que Davi estava falando dessa arca, numa tenda? Então a gente sabe que lá na criação, Adão e Eva, eles tinham ali uma relação estabelecida com o Senhor, direta. A palavra nos diz que o Senhor ele visitava Adão e Eva na viração do dia. Então eles tinham uma comunhão perfeita com o Senhor. E a gente sabe que ali com o pecado, isso foi quebrado, essa comunhão que eles tinham com Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu na viração do dia, Adão e Eva se esconderam do quê? Da presença de Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado, ele faz essa separação entre o homem e a presença, entre o homem e o próprio Deus. Depois dessa presença que foi perdida lá no Éden, a gente pode ver essa presença se manifestando a alguns personagens específicos, mas apenas se apresentando através de sonhos, através de visões, através de algumas falas, como por exemplo, a gente pode ver com José, a gente pode ver com Noé, é a manifestação realmente da presença, pessoas que andavam em fé. Somente em Moisés, então, vem essa ideia da presença de Deus acompanhando o povo. Essa ideia de Emanuel, que significa Deus conosco. Apesar de Emanuel aparecer somente anos depois de ser citado pelo profeta Isaías, Deus já traz essa ideia para Moisés de Deus conosco, Deus acompanhando o seu povo. Então, Deus deu uma ordem para Moisés construir uma arca, e Deus explicou que Deus falaria com Moisés através dessa arca. Isso está tudo lá no livro de Êxodo. Teve um momento onde Moisés estava com o Senhor no monte, e o povo lá embaixo, o povo pecou. O povo construiu bezerros de ouro, e o Senhor, obviamente, o Senhor ele ficou furioso com isso, né? E olha o que Deus disse para Moisés: olha, eu dei uma promessa para vocês, uma terra que eu prometi lá para Abraão. Eu vou cumprir essa promessa. Mas vocês vão à terra que eu prometi com juramento a Abraão, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou mais com vocês. Nesse momento, então, Moisés ele ficou apavorado e ele diz para o Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Então Moisés ele queria a presença de Deus no meio do povo. E a Bíblia nos conta que essa presença que se manifestava através da arca, acompanhou realmente o povo no Jordão, na conquista de Jericó, em várias batalhas, uma delas na batalha contra os filisteus, onde a arca foi o quê? Ela foi roubada. A arca foi roubada na batalha com os filisteus. A arca ficou por um tempo nas mãos do inimigo, e depois então, Davi ele traz essa arca de volta para restaurar a presença de Deus em Jerusalém, que estava perdida. Então, nesse contexto que a gente leu aqui, Davi já tinha resgatado a arca já estava com ele. E Davi ele se importava, né, com essa presença que estava na arca, e ele estava incomodado porque Deus não tinha um lugar fixo para morar. Então, eu quero ler com vocês novamente o verso 1 e 2, e aqui a gente vai caminhar por alguns versículos desse texto que a gente leu. O rei Davi, 2 Samuel 7, 1 e 2. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Então a gente já falou aqui dessa importância que Davi dava para a presença, essa preocupação que levou Davi a se incomodar com onde a presença estava. Ele num belo palácio e a presença do Senhor, a arca, numa simples tenda. E a gente, voltando um pouquinho na história, vê que essa preocupação de Davi não era só desse momento, né? Isso já vem de antes. Quando a arca estava lá com os filisteus, que eu falei para vocês aqui que os filisteus tomaram a arca, em 1 Crônicas 13:3, Davi diz assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Então Davi traz aqui, nós não nos importamos com
com essa arca durante o reinado de Saul. E aqui, irmãos, nós já podemos prestar atenção nisso e nós atentarmos para a presença de Deus. Sabe que às vezes é muito fácil a gente se acostumar, inclusive com a presença de Deus, e não dar a devida importância que o Senhor merece. A gente pode ver, irmãos, um episódio lá em Marcos 6, quando Jesus ele foi ensinar a pregar aos seus, e ele não foi honrado em sua própria casa. O próprio rei que estava ali, o próprio Deus em forma de homem, ele não foi honrado em sua própria casa, ele não foi reconhecido. E a Bíblia diz então que ele não pôde fazer ali sinais, maravilhas, se não curar alguns enfermos por causa da incredulidade do povo. E Jesus diz assim: um profeta em sua casa não tem honra. Então, nós precisamos atentar para a presença de Deus e não tratar a presença de Deus de qualquer forma. Como Davi disse aqui, nós não demos atenção à presença de Deus no reinado de Saul, a arca. Então Davi ele foi lá guerreiro, acredito que afoito, com uma boa intenção, ele foi resgatar a arca. E a Bíblia diz que ele foi, a Bíblia não diz isso, mas eu acho que ele estava tão afoito, por trazer a presença de Deus de volta para o povo, que dessa primeira vez que ele foi buscar, ele fez da forma errada. Ele colocou a arca numa carroça, no meio do caminho houve um tropeço, a arca caiu e ali trouxe então juízo para o meio do povo. Davi, irmãos, ele tinha uma boa intenção. Não tinha uma boa intenção em trazer a arca, só que ele fez da forma errada. Ele fez da forma errada, ele foi lá, mandou os guerreiros buscarem e botar a carroça, a arca numa carroça. Só que existia uma forma que Deus estabeleceu para isso. A Bíblia diz que somente os levitas poderiam carregar a arca de Deus. Então Davi ali teve um ajuste, passou o tempo ali, ele viu o que ele tinha errado, então ele mesmo fala, lá em 1 Crônicas 15, Davi fala: nós não tínhamos consultado a Deus sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então Deus já tinha instituído lá no tempo de Moisés a forma de carregar a arca, que era nos ombros, através das varas. Não podia tocar na arca, teria que ser somente os levitas, não era qualquer pessoa, e precisava de consagração. E ali, a palavra diz que os sacerdotes se consagraram para esse transporte. E essa palavra consagração, ela quer dizer ser santo, honrar como sagrado, ser separado. Ser separado, consagrado ao Senhor. E aqui a gente aprende então que a gente precisa honrar a presença de Deus e não fazer as coisas do nosso jeito, por mais que a gente tenha boas intenções. Tudo começa com boa intenção, mas não é só porque nós temos boas intenções que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, porque existe a forma de Deus para a nossa vida ser conduzida. Então, eu quero te trazer aqui um cuidado, Cuidado com aquela famosa frase: Deus conhece o meu coração. Irmãos, com essa frase, Deus conhece o meu coração, é muito fácil da gente cair, tratar o sagrado como algo comum, às vezes obedecer até de forma parcial, servir sem santidade, às vezes colocar o nosso padrão acima do padrão que Deus tem para nós e, o que é pior de tudo, perder o temor do Senhor. Talvez a pessoa, não aqui, mas eu menti, mas foi por uma boa causa, Deus sabe do meu coração, mas eu menti. Então não honra a presença. Eu sou brabo mesmo, Jesus não derrubou a mesa lá, não deu chicote em todo mundo, eu sou brabo mesmo. E faz as coisas do seu próprio jeito e muitas vezes até deturpando um pouco a palavra de Deus. Então cuidado. Porque na palavra do Senhor existe um padrão, existem orientações para a gente ser conduzido. E a palavra fala como a nossa vida deve ser conduzida.
com bondade, mansidão, pureza de coração, misericórdia. Quantas vezes a gente cai em julgamento, esquece que a gente deve ter antes do julgamento a misericórdia, que o julgamento é do Senhor. Fidelidade, honestidade, verdade, trabalho, enfim, muitas coisas que a palavra do Senhor nos traz a ensino. Então, cuidado com o costume, com a presença, cuidado com aquela, eu sempre faço desse jeito, então vai ser sempre assim. Sabia que Deus pode ter uma outra direção para a minha vida? Sabia que Deus pode ter uma outra direção para a tua vida? Isso é honra pela presença. Aqui a gente está falando da honra que Davi tinha pela presença. Davi, irmãos, ele vivenciou um acidente na arca, a arca caiu e veio juízo no meio deles, porque ele não atentou para o que estava escrito. Porque a forma de conduzir a arca já estava escrita. Davi, ele sabia como deveria, ele deveria ter consultado o Senhor. Ele mesmo diz, antes nós não consultamos, agora vamos fazer da frase certa. Então acidentes acontecem? Acontecem, mas eles podem ser evitados, porque existe orientação do Senhor para a nossa vida, amém? Não é porque nós temos a presença de Deus em nós, que nós podemos sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, do modo que a gente pensa e do modo que a gente pensa que é certo. Amém? Um pouquinho antes disso, então, Davi ele começa a fazer a preparação para trazer a arca, e olha que interessante que ele fala, isso me chamou muita atenção, que está lá registrado em 1 Crônicas 15, 23, não precisa abrir, pode só ouvir aqui esse versículo que eu vou ler para vocês. Enquanto ele preparava a tenda, a Bíblia diz assim, Berequias e Eucana seriam os porteiros, eles deveriam proteger a arca. Momento que aqui Davi ele fez uma lista de nomes, para as pessoas para trabalharem lá no que ele estava planejando. Então aqui ele institui porteiros só para proteger a arca. Do que a presença de Deus precisa ser protegida, irmãos? O que fere a presença de Deus? O pecado. A gente viu que o que pode ferir a presença e tirar, nos afastar, fazer separação do homem com Deus, é o pecado. Então a gente precisa realmente proteger a presença do quê? Do pecado. Olha o que está escrito em Eclesiastes 10, 1. Fala assim, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então aqui a gente vê a insensatez, o pecado, ferindo a honra, ferindo a sabedoria, e falando que a mosca morta produz um mau cheiro e estraga o perfume. A versão King James diz assim, as moscas mortas fazem que o unguento do perfumista se corrompa e exale mau cheiro. E a versão A Mensagem fala que uma mosca morta, uma simples mosca, faz cheirar mal o frasco de perfume inteiro. Então, irmãos, para a gente entender do que a gente está falando aqui, do que esse texto quer dizer, um perfume naquela época ele era muito valioso. Às vezes, até pela falta de água na região, um perfume substituía até o banho. Um perfume era usado na pele do povo, porque era tão quente, era tão seco, que ressecava a pele. O perfume, ele era usado também como remédio, ele era usado como medicina para aliviar dores no corpo. Na composição do perfume, tinha óleo. E quantos sabem que quando a Bíblia fala de óleo, está apontando para quem? O Espírito de Deus. Então, na composição do perfume tem óleo, que aponta para o Espírito Santo. Então, esse perfume também era usado para o quê? Para ungir. Então, quando esse texto está falando aqui de um perfume que perde toda a fragrância por causa de uma única mosca, ele está querendo dizer assim, essa expressão mau cheiro, ela significa odioso, algo infectado, algo vergonhoso. Um perfume era realmente muito valioso, ele simboliza aqui a unção. Uma mosca faz perder um frasco de perfume. Isso nos mostra que um pecado faz a gente perder, irmãos, a presença de Deus, faz a gente perder a unção. A unção de Deus, o próprio óleo de Deus. Uma vez o pastor Paulo
pregou aqui, isso entrou no meu coração de uma forma de como a unção, ela é sensível. E nós realmente precisamos cuidar esse perfume, cuidar esse óleo. O próprio Paulo, ele fala lá num contexto de pecado para a igreja, que ele fala um pouco de fermento que leveda toda a massa. Então a gente precisa realmente proteger a arca, proteger a presença. A Bíblia diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, quando aqui Tiago está perguntando, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ele está querendo dizer aqui que sim, eles sabiam, né, eles eram familiarizados com aquilo, mas eles estavam o quê? Ignorando essa verdade. Então, tendo amizade com o mundo, a Bíblia diz que faz o Senhor ter ciúmes de nós. E quando a palavra diz de ciúmes, é numa questão que o Senhor tem zelo pelo seu povo. O Senhor tem zelo pela minha vida, pela tua vida, e Ele não quer nos dividir com o mundo. Ele não quer nos dividir com o pecado. Então, por causa disso, nós precisamos ser realmente assim, radicais mesmo com o pecado. Odiar o pecado e proteger a presença de Deus. Como cuidar, né, dessa presença de Deus, do pecado? Na prática, irmãos, cuidando com o que a gente olha, cuidando com aquilo que a gente ouve, cuidando com aquilo que a gente fala, cuidar com aquela frase, não tem problema. Irmãos, o diabo gosta muito dessa frase para nós, não tem problema. A gente precisa atentar àquilo que está entrando nas nossas casas, nas nossas telas, o tempo que a gente está perdendo no celular, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, o que a gente está alimentando a nossa alma e o nosso espírito. Nós precisamos proteger a presença de Deus. Como que a gente foge da carne? A palavra diz: andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Amém? Então, voltando à arca, né, o tempo passou, ela estava na tenda, então os levitas já estavam ministrando ali diante da arca, estavam felizes, e a gente vai ver aqui sobre consultar a Deus. O texto continua, então nós lemos ali que Davi, ele estava preocupado com onde ia colocar a arca. Nós lemos os 2 primeiros versículos, que ele morava num bom palácio e não tinha um lugar para a arca, e o texto continua no verso 3. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, porque o Senhor está contigo. E parecia realmente aí tudo certo, né? Tudo certo, e às vezes é assim, de acordo com as situações, irmãos, Deus nos deu liberdade de agir, de acordo com cada situação. O que a gente precisa atentar? Que é bem o que vai acontecer aqui no texto. A gente precisa atentar, e numa conversa que eu estava tendo até com o pastor Paulo me disse isso, e isso saltou aos meus olhos aqui no texto. A gente precisa atentar quando Deus diz não. Porque a gente pode, ali o profeta viu, Davi está com uma boa intenção, vai lá e faz conforme está no teu coração. O próprio profeta, ele também respondeu ali sem consultar o Senhor. Irmãos, Deus, ele nos deu uma mente. É correto a gente seguir o conhecimento que a gente tem, a sabedoria que Deus nos deu, se nós não tivermos uma outra direção no Espírito para fazer. Amém? Nós podemos fazer isso. Só nós precisamos atentar para o seguinte: não é tão depressa ao ponto da gente se comprometer com algo que a gente não possa voltar atrás, caso Deus nos dê uma outra direção no meio do caminho. Amém? Não ir tão depressa para fazer algo a ponto que a gente não possa voltar atrás, se o Senhor no meio do caminho der uma outra direção. A gente pode ver ali, irmãos, que Paulo, ele passou por isso. Ele queria ir pregar na Ásia, na Bitínia, ele tinha uma boa intenção, mas no meio do percurso o Espírito falou: não, agora é para Macedônia. Depois ele até foi para esses lugares, mas naquele momento não. A fé se move. A fé está em movimento, e nós precisamos realmente estar em movimento, mas a gente precisa atentar quando o Senhor nos manda parar e talvez ter aí uma outra direção, te guiar diferente. Quando Deus está nos guiando diferente, irmãos, é certamente porque o nosso entendimento não sabe alguma situação,
ou não está lá na frente sabendo algo que só o Senhor sabe, amém? Às vezes nós temos uma sabedoria incompleta das coisas, nós até temos boa intenção de fazer, mas no meio do caminho Deus pode pegar e nos dar uma outra direção, e nós precisamos estar prontos para isso, amém? Foi o que aconteceu com Natã aqui, e o texto continua, verso 4. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não construiu um templo de cedro? Então aqui Deus estava falando e mostrando que a itinerância, de certa forma, fazia parte do templo, da programação, do plano de Deus para aquele tempo. E ali já estava apontando para um Deus que acompanhava o seu povo. Então era plano de Deus, isso já era um apontamento. Deus perguntando ali: por acaso eu pedi alguma vez alguma casa? Eu estou em tenda que vai daqui, que vai para lá, está tudo certo. E Deus não estando preocupado também com uma casa, isso também já é um apontamento para os dias de hoje. Lá em Atos 7, quando Estevão, ele está inclusive retomando essa história de quando Davi queria construir um templo, né? Estevão está falando lá em Atos 7, a partir do verso 44. Davi queria construir um templo, mas não pôde, Deus deu outra direção, disse para Davi não construir, e disse que o filho de Davi iria construir. Então Estevão diz assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Então, irmãos, de certa forma, o Senhor ele não está preocupado com paredes, o Senhor ele não está preocupado com a cadeira, com a iluminação, com a projeção, com o ar-condicionado. O Senhor não está preocupado com esse tipo de casa. Isso é importante? Faz parte de uma excelência? Sim. E a gente sabe que o nosso ministério é marcado por uma excelência. Então isso, de certa forma, é importante, mas não é com isso que Deus está preocupado. Isso não é essência. E aqui a gente precisa sondar o nosso coração, de que se não tivesse todas essas coisas, a gente estaria aqui sentado cultuando o Senhor, em comunhão com os irmãos? Se o ar-condicionado falhasse, você viria para o templo para louvar o Senhor com os irmãos e para ouvir a palavra do Senhor se nós não tivéssemos ar-condicionado? E aqui a gente precisa sondar o nosso coração agora. Do que a gente tem feito essência? Irmãos, de certa forma a gente não precisa disso tudo para manifestar da presença de Deus. Vocês provam disso nas suas casas, nos cultos caseiros, no Connect. O Senhor não precisa dessa estrutura para cura divina, para salvação, para batismo no Espírito Santo, porque o Senhor ele não está se importando com paredes. As crianças não precisam da grama sintética, as crianças não precisam dos brinquedos para ter o mover no meio delas. É importante, a gente tem, a gente faz com excelência, mas isso não é essência, porque Deus ele não está preocupado com o exterior. Não estou desmerecendo nada disso, mas a presença de Deus, irmãos, ela se manifesta quando a igreja, quando o corpo vivo do Senhor se reúne, amém? Deus nunca pediu uma casa, o plano dele era muito superior a isso, e a gente vai ver isso. Tem uma direção, e eu quero aqui pular lá para o verso 12. Então Natã traz então uma palavra do Senhor para Davi, dizendo: tu não vai construir esse templo. E ele diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Irmãos, uma direção dada deve ser o quê? Uma direção cumprida. Amém? Assim deve ser no nosso meio. E realmente, Davi fez isso. A palavra vai nos dizer que Davi obedeceu. Ele não construiu o templo. Davi, a palavra diz
que ele deixou tudo preparado antes de morrer. A fé tem uma ação também. Ele deixou tudo preparado antes de morrer, e ele chama Salomão e diz assim, ó, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Então, os planos de Deus eram outros. Deus tem planos para a tua vida também. Deus tem planos específicos para a tua vida também. O Senhor tem direções específicas para cada um de nós, para cumprir aquilo que Ele tem programado, que Ele tem planejado para nós. Você pode repetir, Deus tem um plano na minha vida. Deus tem direções específicas. O Senhor, Ele quer te mostrar esses planos, Ele quer revelar para ti. A palavra diz que o Espírito Santo, ele nos anunciaria o que? As coisas que vão vir. A palavra nos diz sobre isso. O Espírito Santo, ele realmente nos dá detalhes, ele nos dá direção. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo ele não responde todas as perguntas que a gente tem. E a verdade é que a gente não precisa saber todas as motivações de Deus para obedecer. Como Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Mas dá aquela vontade se fosse comigo, Senhor, mas não dá para eu sair da tua terra e tu já me mostrar a terra antes de eu sair daqui. Não, vai que eu te mostro depois. Então Deus fala e a gente então obedece. E Deus ele fala, irmãos, no nosso espírito. A palavra diz que Deus é espírito. Jesus disse que aquele que nasce do espírito é espírito. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então lâmpada, irmãos, ela acende, traz iluminação e nos guia onde está escuro. O que é a lâmpada do Senhor? O espírito do homem, onde o próprio Deus habita. Então, irmãos, quando a gente recebe alguma direção no espírito, às vezes a coisa pode até parecer meio doida, né? E às vezes a gente pode se questionar. Por quê? Porque a informação passa para a mente. E na mente a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a somar, a gente começa a ver onde que aquilo vai dar, e às vezes parece que o negócio não fecha muito. Mas irmãos, nós não fomos chamados para ser guiados pela mente. Nós não fomos chamados para ser guiados pelas nossas emoções. Nós fomos chamados para ser guiados pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sabe as coisas de Deus, ele sabe os segredos de Deus. E esse Espírito Santo que sabe as coisas de Deus, ele está dentro de nós, ele comunica coisas ao nosso espírito, nos dá direções que às vezes para nós é loucura, mas nós precisamos ir, porque nós não somos guiados pela mente. Nós não somos guiados pelo nosso conhecimento. Nós somos guiados por aquilo que o Espírito Santo, ele nos diz. Deus nos deu mente, Deus nos deu vontade, Deus nos deu emoções. Ele nos deu, isso vem do Senhor, mas Ele não nos deu para isso nos governar. Ele não nos deu para isso nos guiar. A direção vem toda dEle. E nem sempre que a gente recebe uma direção do Senhor, as circunstâncias se alinham de primeira. Às vezes leva algum tempo. E a gente pode ver lá quando Deus deu uma ordem para Moisés libertar o povo, quantas vezes ele teve que ir diante do faraó para realmente o povo ser liberto. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, não foi na quinta. E nem por isso a direção deixou de ser verdadeira. Nem por isso a direção deixou de ser verdadeira. Moisés tinha uma direção, ele seguiu na palavra que o Senhor deu. As circunstâncias não se alinharam àquilo que foi dito de imediato, mas ele não retrocedeu. Ele ficou firme naquilo que tinha que ser feito. Da mesma forma nós, irmãos, se tu tem uma palavra, segue naquilo que o Senhor falou contigo. Não retrocede. Mas a circunstância não está se alinhando. Azar da circunstância. Uma hora a circunstância vai ter que se alinhar, porque eu permaneço na palavra que o Senhor falou. Amém? A unção que nós temos, a palavra diz que é verdadeira e ela não é falsa. E essa unção é que nos guia, o próprio Espírito de Deus nos guiando a toda a verdade. Amém? O Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. Ele conhece as coisas de Deus. Então, se ele está nos comunicando algo no nosso espírito, isso deve ser seguido. É um quebra-cabeça, irmãos. A gente realmente olhando não entende.
mas a gente consegue, Deus nos deu ferramentas para a gente descobrir isso e para a gente ter revelação da vontade do Senhor. Uma das maneiras é orando em línguas, orando no Espírito, falando em mistérios com Deus e recebendo revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Você pode dizer, existe direção na presença. Creia nisso, irmãos, existe direção na presença. Davi, ele tinha um desejo, era um bom desejo, mas a direção de Deus foi outra. E a gente vai ver aqui sobre essa presença de Deus falando conosco acerca de paternidade. O texto continua, 14 verso A. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Aqui Deus falando a respeito do filho de Davi. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Aqui nós já temos um apontamento para Deus como pai. Porque a relação de Deus com o povo não era de pai e filho. Era uma relação, irmãos, de servo. Não era de pai e filho. Apesar de Deus ser pai e ter todas as características de pai na velha aliança, o relacionamento com o homem não era de pai e filho. Fato é que na Bíblia está registrado que Jesus, ele foi criticado a ponto de o povo judeu querer matar ele, porque ele estava violando o sábado e porque ele estava chamando Deus de pai. Isso não podia. O judeu se escandalizava se alguém chamasse Deus de pai. Jesus chamava Deus de pai. Só que aqui na velha aliança Deus está falando, eu serei seu pai e ele será meu filho. Os judeus, eles queriam matar, irmão, Jesus, porque Jesus chamava Deus de pai. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha o que 1 João 1,12 diz sobre mim, sobre você. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então hoje nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos ter medo de dizer que Deus é nosso pai. Amém? Não é mais por uma descendência de sangue, uma linhagem terrena, mas é do próprio céu, do próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe, Deus fala comigo, fala com todos em coisas naturais do nosso dia a dia. E um dia eu estava em casa, e o meu filho chegou assim, ô Rafael, tu pode? Eu já parei assim, como assim, cara, Rafael? Sim, mas não é teu nome? Testando, né? Eu, sim, é meu nome, mas tu não pode me chamar de Rafael. Por que eu não posso chamar de Rafael se é teu nome? Porque eu sou teu pai. E eu falei, Isaac, adolescente, né? Tu sabia que só tu e tuas 3 irmãs podem me chamar de pai? Tu consegue entender, meu filho, que só tem 4 pessoas nesse mundo inteiro que podem me chamar de pai? O resto das pessoas pode me chamar pelo nome, de Rafael, de Rafa, podem me chamar pelo nome, mas tu e tuas irmãs é de pai. Só 4 pessoas nesse mundo inteiro podem me chamar de pai. E nesse momento o Espírito Santo rasgou meu coração. E sabe, meu filho, há um tempo atrás ninguém podia me chamar de pai. E hoje tu pode me chamar de pai. E milhares de pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador podem me chamar de pai. Então, irmãos, nós estamos num lugar, meu Deus do céu, na presença do Senhor. E nós podemos hoje, a palavra diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse poder, ele significa influência, uma autoridade delegada. E às vezes, irmãos, a gente reclama, e chega disso, de reclamar que a gente é fraco, que o meu pai era assim, que eu tenho tal comportamento do meu pai, da minha mãe, é uma doença, um problema genético. Heranças comportamentais, e a gente traz toda aquela bagagem, e às vezes fica até com medo de um futuro, por causa de situações que os nossos pais viveram. Mas irmãos, a Bíblia diz que você é feitura de Deus, se posiciona como filho de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas se fazem novas diante do Senhor. Então você pode se posicionar como eu sou filho de Deus, eu tenho o poder de ser feito filho de Deus, de chamar Ele de pai. Hoje eu não preciso ter somente uma doença porque o meu pai teve, em Cristo eu sou curado. Mas a minha família viveu um problema financeiro, isso vem geração após geração após geração, e eu vou viver isso também, porque meu bisavô, meu avô, meu pai, ninguém escapou de estar sempre devendo, de estar com problemas financeiros. Não, eu sou filho de Deus.
foi-me dado o poder de ser feito filho de Deus. Ah, mas a minha mãe tem tal comportamento, isso vem da minha avó. Você não precisa repetir comportamentos que não estão adequados com a palavra de Deus, porque você tem o poder de ser feito filho de Deus. E hoje as coisas podem ser diferentes na sua vida. Amém? E irmãos, falando sobre paternidade, eu também tive uma experiência com Deus em casa. Eu estava na cozinha, cozinhando ali alguma coisa, acho que era um doce. E a Angelina estava do meu lado o tempo todo, me ajudando ali. Aí eu dei para ela uma prova do doce. Ela, pai, que delícia. O que ela fez? Foi correndo na sala se exibir, né? Olha o que o pai me deu. Aí vieram os outros dois, né? O Isaac e a Alice. Pai, eu também quero. Eu falei, não, para vocês não. Mas por que se a Ange ganhou? A Ange estava comigo, ela estava me ajudando, ela estava comigo, então ela ganhou. Aí eles falaram, mas a gente também é teu filho. Um bom argumento. Aí eu dei o doce para eles saíram felizes. Nesse momento, irmãos, Deus falou comigo, que conosco é a mesma coisa. Irmão, se a gente às vezes não está tão na presença, a gente chega diante de Deus e precisa ficar pedindo, ah Senhor, mas eu sou teu filho, me dá isso, e está tudo certo, é teu direito de filho. Mas Deus falou, Rafael, aqueles que ficam na presença do Pai, eles já desfrutam antes das bênçãos, das delícias, daquilo que o Senhor tem, porque já está na presença do Pai. Então não precisa chegar com aquele, me entendam bem, carteiraço de filho, eu sou filho, porque ele já está ali cooperando com o pai, está ajudando o pai, está na presença do pai. Então o filho que está do lado do pai, ganha antes, desfruta antes da presença do pai. E na presença do Senhor nós temos descanso, nós temos refrigério, a gente tem paz, a gente tem revelação, nós temos alegria no Espírito, independente da circunstância. E isso nós só podemos desfrutar estando na presença do Pai. E essa presença, irmãos, é para sempre. O reino de Deus é para sempre. Continuando o texto, diz assim, quanto a você, verso 16, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus prometeu que o reino de Davi ia ser para sempre. Agora eu quero te perguntar, Davi é rei hoje? Alguém sabe da linhagem real de Davi reinando em algum lugar desse mundo? Na verdade não, né? E quando diz ali o trono, ele está falando, significa um assento de honra, que é o que a gente tem falado aí, assento de honra. Só que esse reino que é para sempre, a Bíblia aponta o próprio Jesus como descendente de Davi. Lá em Mateus começa, Mateus 1:1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então filho de Davi, quando a Bíblia diz filho de Davi, não é filho direto, mas diz que é da linhagem, né, da descendência mesmo de Davi. Então em Jesus, essa presença que foi prometida de Deus através do profeta Natã para Davi, em Jesus que isso é estabelecido. Então Davi ele chama lá o seu filho, chama o pessoal antes de morrer, e no fim da vida ele diz assim, agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor o seu Deus. Lá em 1 Crônicas 22:19. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra do nome do Senhor. Então ali, realmente, a Bíblia nos conta que esse templo foi construído por Salomão. Esse templo com muitas pedras, o pastor ainda tocou nisso semana passada, né? Acho que foi, madeiras do Líbano, ouro, prata, bronze, que não podia nem ser contado de tanto que tinha. Era alto, assim, era algo de um altíssimo nível artístico. Mas sabe que a Bíblia diz que essas coisas da velha aliança, da lei, eram apenas um vislumbre das coisas que estavam por vir, e que elas não eram boas em si mesmas. Então, irmãos, Davi ele honrou tanto a presença que ele construiu um templo assim magnífico para Deus. Os utensílios de ouro, paredes cobertas, enfim, tudo do bom e do melhor. O templo de Salomão é famoso no mundo inteiro, o templo de Salomão. Era algo magnífico. Mas, irmãos, olha o que a nova aliança, ela fala sobre o templo de Deus.
Quantos sabem o que a nova aliança fala sobre o templo de Deus? Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, você é esse templo de Deus, que não é construído por mão humana, mas você é o templo do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele habita em você que aceitou Jesus. Irmãos, tu pode até não ser um templo de ouro, de madeira do Líbano, revestido de ouro, mas, irmãos, dentro de você tem o maior tesouro que a gente pode ter, que é a presença do Senhor Jesus. Você é alegre por isso? Você é feliz por ter essa presença e de ser templo do Espírito Santo? E olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Eu vou pedir ao Ministério de Música, pode subir aqui, por favor. Você pode se colocar de pé, nós estamos terminando. Sobre essa presença que nós devemos honrar, que nós devemos buscar, que nós devemos viver nessa presença. Essa presença que está dentro de você hoje. Esse templo que Davi queria construir, que ele não pôde construir, mas que ele nem sonhava, que eu e você seremos esse próprio templo de Deus. Essa presença para sempre, esse reino para sempre que foi prometido para Davi. Olha o que Apocalipse 11:15 fala sobre Jesus. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E olha o que o mesmo livro de Apocalipse diz sobre mim e você. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui, irmãos, se cumpre a profecia, se cumpre a palavra que Deus deu para Davi. Hoje e para sempre na presença. Nós temos um futuro glorioso diante do Senhor. O Senhor, ele veio e ele voltará. Ele vai nos buscar e nós, irmãos, nós vamos viver na presença dele para sempre. Mas você está na presença do Senhor hoje. Essa presença, ela habita em você. E eu quero realmente assim que você volte para casa pensando sobre essa presença que a gente precisa honrar. Essa presença que a gente precisa cuidar. Essa presença que a gente precisa cuidar para não deixar uma mosca estragar um frasco todo de perfume. Nessa presença, irmãos, tem direção. Nessa presença, as coisas não são feitas do nosso jeito, as coisas não são feitas de qualquer jeito, mas você tem a ajuda da presença para poder cumprir o seu chamado, para receber direções daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que o Senhor tem para mim, porque você está na presença do Pai. Fique perto da presença, irmãos, busque a presença, receba das delícias da presença, daquilo que o Senhor tem para você, desfruta daquilo que a presença do Senhor te proporciona. Amém? Sobre essa presença, talvez a gente tenha aqui essa noite alguém que ainda não é templo do Espírito Santo. Talvez a gente tenha alguém aqui essa noite que não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que é confessar Jesus? Confessar Jesus é quando eu creio com meu coração que Jesus, ele veio a essa terra, ele morreu pelos meus pecados, Deus o ressuscitou, o Senhor me perdoou e hoje ele me torna filho. Então nós confessamos a Jesus, e a Bíblia diz que aquele que confessa a Jesus diante dos homens, o próprio Jesus confessa a nós diante do Pai, diante de Deus. Então eu quero perguntar, se por acaso existe alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você saiba que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e isso nós precisamos crer nisso, mas não basta somente isso. Você precisa, a Bíblia diz, entregar a sua vida a Jesus e fazer dele o teu Senhor e o teu Salvador. Eu quero perguntar, tem alguém aqui essa noite que não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus? Eu te peço que faça um sinal alto com a mão para eu ver você. Não perca a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor, de virar templo do Senhor, de ter o Espírito do Senhor morando dentro de você. Existe alguém aqui nessa noite que quer fazer essa oração, que quer entregar a sua vida a Jesus?
Temos alguém? Amém. Pode vir aqui à frente, por favor. Aleluia. Temos mais alguém? Mais alguém que quer dar esse passo em direção à presença do Senhor? Fazer de Jesus o teu Senhor, teu Salvador, e viver de uma vida cheia de novidade e alegria no Senhor. Uma vida onde circunstâncias não vão roubar nossa alegria, não vão roubar nossa paz, porque aquele que habita em nós é maior. Existe alguém mais? Amém. Vou falar com você. Qual é o teu nome? Jonathan. Jonathan, tu crê no Senhor Jesus? Que Ele morreu, ressuscitou por você, por ti? Tu quer fazer dele Senhor da tua vida? Então eu vou pedir para tu repetir comigo uma oração muito simples. Tu pode falar comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu único Salvador. Aleluia, amém. A palavra diz que com essa confissão, Tu te tornou um filho de Deus. A palavra diz que quando nós confessamos o Senhor diante dos homens, existe uma alegria no céu, por ter um novo filho na família de Deus. E é isso que está acontecendo hoje. A gente sabe que por fora, às vezes na hora não acontece nada, né? Não tá vendo nada mudar, mas dentro do teu coração, dentro da tua vida, tem algo brotando, e algo que vai dar muito fruto. Se tu permanecer nesse caminho, e o Senhor vai fazer uma obra gigantesca na tua vida. Amém? Eu vou contar até 3, e eu quero pedir para tu te virar, e tu vai ver um pouquinho de uma festa, de uma alegria que tem lá no céu agora por tua causa. Amém? 1, 2, 3, pode virar. O Senhor é bom.